Olá, bom dia meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Paulo, do canal Investidor Buy Holder. Sou analista de sistema e apaixonado pelo mercado financeiro. Vamos iniciar nossa sexta videoaula. Vamos apresentar a introdução ao mercado dos fundos imobiliários. Então se inscreva, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E não esqueça de acionar o sino de notificação. Falaremos hoje sobre fundos imobiliários, também apelidados por FIIs, carinhosamente, né? O que são fundos imobiliários? O fundo de investimento imobiliário é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em ativos relacionados ao mercado imobiliário. Cabe ao administrador, uma instituição financeira específica, construir o fundo e realizar o processo de captação de recursos junto aos investidores, através de venda de cotas. Essas cotas são listadas na B3. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você se torna dono de um pedaço daquele imóvel específico. Quando você adquire essa cota, você aceita que a administração seja realizada por um gestor profissional que tomará as decisões administrativas. Como funcionam os fundos imobiliários? Basicamente, os fundos imobiliários são vários pedaços de imóveis comercializados na Bolsa de Valores em que os investidores aportam uma determinada quantia para adquirir esses fundos e os mesmos são remunerados todos os meses, através de pagamento de aluguéis dos imóveis pertencentes àqueles fundos. Bom, então aqui, investidores adquirem as cotas, os fundos imobiliários adquirem os ativos, né, barra propriedade, ele aluga essa propriedade, ou então ele empresta através de uma securitizadora, né, algum tipo de papel, e essa renda, né, que é pago mensalmente, é enviado para a administradora do FII, que desconta os custos, né, operacionais e distribui dividendos barra aluguel. Isso aqui é uma fonte que eu peguei no meu diário financeiro.com e é uma forma bem simples, né, de um fluxo aqui de como você adquire uma cota, você se torna sócio, né, de um fundo imobiliário e como você recebe os aluguéis. Vamos lá. Os fundos imobiliários são compostos por investimentos no setor imobiliário. Basicamente, eles podem ser classificados. Os FIIs tradicionais, fundos de tijolos, fundos de papéis e fundos híbridos. Aí temos os mais novos, né, as modalidades, que é o FIAGRO e o FIINFRA. Os fundos híbridos também são uma modalidade, né, que chegou há pouco tempo e é muito importante para o mercado. Vamos detalhar cada um deles nos próximos slides. Os fundos de tijolos. Esses fundos possuem imóveis físicos, como shopping center, edifícios empresariais, residenciais, galpão logístico ou industriais. E também hotéis. Né? Acho que é muito interessante esse tipo de... Seria o mais tradicional e a gente consegue ter uma visibilidade maior, fazendo um comparativo com o imóvel físico. Esses são fundos imobiliários que vendem imóveis reais e ganham com aluguel ou venda com lucro. Ok? Nesse tipo de fundo imobiliário, o investidor pode ver o preço das coisas acompanhando a sua valorização e receber a renda oriunda dos aluguéis. Esse é o mais tradicional de todos. O próximo é o fundo de papel. O patrimônio é composto por aplicações financeiras no setor imobiliário, por exemplo, LCI, LCA, CRI e CRA. LCI são letras de crédito imobiliário, LCA é letra de crédito agrícola, CRI é certificados de recebíveis imobiliários e CRA é certificados de recebíveis agrícolas. Ok? Então, você vai ter dívidas, né, igual de uma renda fixa, que vai emprestar esse dinheiro para esses setores, né, até desenvolvimento, né, então totalmente fora aí do nosso processo, que é que você tenha a vantagem de estar diversificado em diversos processos de renda fixa e estar recebendo, né, como um ganho mais exponencial do que você está adquirindo somente uma renda fixa comum. E você estaria menos exposto também ao risco. O próximo aqui é o fundo híbrido.
como o próprio nome sugere, o fundo IVA são aqueles que são tanto os imóveis quanto recebíveis imobiliários em seu patrimônio, beleza? Ele diversifica os ativos com sua estratégia de gestão. Então, avalia o momento para comprar imóveis de segmentos diferentes e títulos imobiliários. Alguns investem também em ações de companhias do setor imobiliário. Então, isso aí é muito importante, né, que isso aí é uma abertura grande. Antes tínhamos fundos muito específicos em papel, em segmentos. Então, aqui não precisa estar preso a um segmento, a um tipo de tipo, né, de papel imobiliário, né, tijolo, né, ou sendo parte de imóveis, ele pode estar aplicando esse dinheiro. O próximo aqui é um FIAGRO, que é uma nova modalidade, né? É uma junção de recursos de vários investidores para aplicar em ativos de investimento do agronegócio, sejam eles de natureza imobiliária, rural ou de atividades relacionadas ao setor, né? São certificados recebíveis agrícolas, né? Para poder fazer as compras de terras, galpões, etc. Hoje ele é um dos queridinhos porque o FIAGRO, né, está bem aquecido e está conseguindo ter uma rentabilidade bem acima do que o pessoal esperava. Então está muito atrativo, apesar que você está concentrado, né, num tipo só de fundo, pode causar, né, aquele desequilíbrio, né, na sua carteira e pode ter algum momento ruim no agro, que começa a ter uma menor rentabilidade e você vai estar exposto muito grande nesse risco. O FIINFRA é uma comunhão de recursos destinada à aplicação de ativos relacionados a capital de recursos para investimento de infraestrutura. Isso é um tipo de empréstimo ao tipo de desenvolvimento, né? Então, isso é muito interessante que quando eles não conseguem fazer um empréstimo direto a um banco, eles recorrem aos fundos imobiliários de FIINFRA, que consegue ter essa oportunidade para captar esses recursos, né? E capacitar aquela operação. Então vamos falar de vantagens, né? Vantagens e desvantagens. Primeiras vantagens dos fundos imobiliários que eu vejo, que foi quando surgiu há algum tempo atrás, me seduziu muito, né? Que é a liquidez. Em poucos dias o investidor adquire, aliena a participação indireta de suas propriedades, você já está lá. Então, se você comprar antes do Datacom, né, talvez quinta-feira, e o vencimento para o Datacom é na sexta, você já pode estar preparado para receber o dividendo ainda naquele mês. Né? Renda passiva são aluguéis considerados de renda passiva, né? E você não precisa despejar inquilino, né? Contratar advogados, tem aquele ponto todo, né? Que se você tem um imóvel físico, você já deixa isso aí tudo com a gestão que faz a administração desse imóvel. Então, isso aí é muito interessante. O outro ponto muito legal é o baixo investimento inicial. Você pode comprar fundo imobiliário a partir de R$10, tem alguns até abaixo desses R$10. Né? Inserção de pontos de renda. Toda essa renda passiva que o aluguel você pode receber, você não precisa pagar, não fica retirado na fonte. Diversificação. Adquirindo um único fundo, né, que são os multi-inquilinos. O investidor pode investir em muitos imóveis, né, diferentes, eliminando o risco total de vacância e diminuindo o risco de desvalorização imobiliária em uma determinada região. Você pode estar em vários imóveis, em várias localizações do país, né? Então, dentro do próprio, pode ser até mesmo dentro do próprio estado, tendo N galpões logísticos. Então, isso aí, com essa diversificação, você tem o menor risco de crédito, há sempre um risco de inadimplência, né? Mas tem riscos grandes, né? Como bancos, supermercados, por exemplo, deixa qualquer um deixa a gente mais tranquilo. Rentabilidade, né? A maior rentabilidade tradicional para se dar um retorno sobre investimento de aluguel de imóveis comerciais é superior ao de imóveis residenciais. Então, esses imóveis sendo de alto padrão, você fazendo uma boa avaliação e tendo bons inquilinos, essa rentabilidade com certeza vai ser maior. Baixo custo,
Os maiores complicadores de compra e venda de imóveis são diversos custos incidentes sobre o valor de compra e venda, né? A comissão do corretor, você não precisa de ter esse pequeno probleminha, né? Não, na verdade não seria um problema, né? É o custo inerente mesmo da operação. Publicidade das informações, né? Que é os relatórios mensais. Você tem isso aí, é publicado mensalmente. Você praticamente não sabe o que há na carteira. Só que você analisando esses relatórios gerenciais, né, você consegue avaliar se a gestão barra administração está indo bem. Se você vê alguma coisa que está atípica, você pode, né, com um grupo de cotistas, pedir para poder fazer essa explicação. Mas tem que ter embasamento técnico, por isso talvez você tendo um grupo, né, dos investidores, os cotistas deste fundo, ajudaria muito. Né? Então tem muito redes sociais, aí, fóruns, né, como o Clube FI, Fundo Explorer, né, grupo de WhatsApp, daquele fundo específico que você consegue fazer essa mobilização. E maior ganho de capital. Possibilidade de aquisição de preço muito baixo, né, do justo, e vendas muito acima. Então você às vezes você consegue ainda, né? Para mim não faz muito sentido, porque eu gosto de comprar para ter esse patrimônio a longo prazo, mas tem muita gente que gosta de ver uma oportunidade, que aquele fundo lá está abaixo do valor patrimonial, né? Ver uma oportunidade de fazer aquela compra. Ele compra para depois lá na frente fazer essa venda e ter esse ganho de capital. Né? A desvantagem, eu vejo uma delas que o pessoal sempre comenta, que é a sensação de impotência. Por quê? Isso aí vai estar tudo na mão do gestor. Então, você não tem voz ativa, né, quando não seja uma assembleia. Então, tudo ali, né, a operação lá de compra, escolha de imóveis, são feitas pela administração. A gente não faz nada disso aí. Né? Você só tem, às vezes tem uma assembleia e você aprova. Tributação para a venda dos tickets, né? Nós falamos lá que é a rentabilidade, né, do ativo. Você, quando vai fazer essa venda, tem que pagar, independente se é abaixo dos 20 mil ou acima dos 20 mil, você paga 20%. Tá? Aí talvez um dos pontos negativos. Impossibilidade de escolher os imóveis, que nós comentamos ali, né? Quem faz isso aí é sempre a gestora, que tem o conhecimento, né, o know-how, e avalia se vale a pena mesmo, né? Então já está avaliando também outros inquilinos que podem ser possíveis contratantes, né, desse imóvel, ou mesmo mantê-lo que já estaria lá. A dificuldade de conhecer os imóveis, né, porque a maioria das vezes quem não está em São Paulo, nos grandes centros, né, é a dificuldade maior de fazer essa locomoção, né, e você consegue fazer uma visita virtual através de alguns sites, né? O Clube FI, o próprio Fundo Explorer tem bastante informação sobre os imóveis físicos. Os relatórios gerenciais também demonstram o que é os imóveis. Você pode depois fazer outras buscas, né, e ter esse maior conhecimento. Um ponto, uma sugestão, quando você for fazer uma viagem, né, você consegue também dar um pulinho, dar uma olhada lá como que é um imóvel, dar uma passada, ver se é aquilo mesmo que você considera como um padrão legal. E um outro ponto que é interessante, que você não consegue fazer com um imobiliário, e você conseguiria fazer com um imóvel físico, é a possibilidade de utilizar como garantia. Ok? Fechamos aqui o nosso vídeo de hoje. Considerações mais importantes, que você consiga, né, colocar isso aí na balança, né, as vantagens e desvantagens, e ter uma avaliação completa, né, do como que você faça as escolhas dos fundos imobiliários. Vamos falar também nos próximos
nos próximos vídeos, né? Sobre renda fixa, investir na prática de indicadores de ações. Uma coisa que vai ajudar bastante a gente, que é o indicador de fundos imobiliários, escolha de estudo, né? As ações e risco de as ações. Ok? Então, muito obrigado por estar com a gente até agora. Vocês tenham uma excelente semana e bons investimentos. Tchau, tchau.